Fala pessoal, Emblema aqui para mais um vídeo. E cara, eu não estava contando que esse anime ia ser tão bom. Como eu disse para vocês em outro vídeo recentemente sobre Dan, da Dan, eu acho que esse é o nome, acho que dessa vez eu acertei. Que eu tava assistindo ele, inclusive ainda tô. No momento atual saiu um episódio aí e eu não assisti ainda, acho que foi o 10º que saiu, ou o 11º. E o último episódio que eu assisti, a gente finalmente vê a Aira despertando os poderes dela. A Aira, uma nova personagem que apareceu há alguns capítulos atrás, no capítulo 6 mais ou menos, que ela é introduzida como uma das garotas famosas ali da escola onde se passa a história. E ela meio que engana o Okarun de início, só que depois ela se vê envolvida numa aventura. Porque há algum tempo atrás, como é a plot do anime, a história do mangá, o Okarun, ele é amaldiçoado pela velha turma, pega o pintinho dele, ele fica sem um pintinho. Ai, não! Roubaram meu pau! E eles entram em um combate com a velha turma, que aliás esse é um combate muito bom, cara, um dos melhores combates que tem. Ainda não superou, eu acho que até agora nenhum outro combate superou esse que teve da velha turbo contra a Momo e o Okarun foi, até o momento tá sendo um dos melhores, tá o top 1 pra mim. E durante esse combate, a velha turbo ela quase morre, só que ela consegue amaldiçoar o Okarun, pegando as bolinhas dele e jogando pra fora, pelo mundo afora. Essas bolinhas, são as bolas dele. Elas têm um grande poder espiritual. E quem encontra uma delas é a Aira. Quando ela encontra uma dessas bolas, que inclusive ficam douradas, ela desperta poder espiritual. Não dá de se entender, ao menos no anime, se ela já tinha algum poder espiritual já, ou se tinha algo dormente nela e tal. Mais pra frente, a gente vê que a Aira, ela interage com uma fantasma quando ela é criança. Só que isso aí eu desconsidero, porque assim, é meio que norma em várias culturas, em várias histórias, que uma criança ela acaba sendo mais sensível que os adultos. Então eu acho que isso aí é normal da Aira. Acho que ela não tinha nenhum poder latente espiritual adormecido. Eu acho, né? Eu não li o mangá, vou ler assim que terminar o anime, vou começar a ler. E a Aira, ela é introduzida no episódio depois da luta contra a velha Turbo. Ela desperta esse poder e ela começa a ver uma visagem, um vulto ali, que é a acrobata dançarina, acho que esse é o nome dela. Tem uma história muito triste. E esse é um ponto que eu tenho que falar do anime, do mangá. Que esse ponto aqui, ela é uma personagem que aparece rapidamente, mas a construção de história dela é tão bem feita, tipo assim, o que acontece... Eu não vou falar o que acontece, cara, porque senão é um baita spoiler, mas assim, o que acontece é... Ela tá vivendo a sua vida normal ali e tal, e acontece uma tragédia tão grande, sabe, que você não entende por que o pessoal vai lá e faz essa tragédia com essa mulher desconhecida, que inclusive a gente não tem o nome dela revelado, mais ou menos não sabe da vida toda dela, a gente só sabe um trechinho que explica por que ela se tornou um espírito rancoroso. Eu tenho que elogiar que são 2 episódios que pegam essa personagem e constroem ela, e é algo muito rápido, muito bem feito e até emocional, cara. O final do episódio 7, a Aira finalmente dando uma redenção pra cobrata lá, dançarina, esqueci o nome dela, sério. É muito bonito, tipo... Em um episódio você tá odiando a Aira, no outro você já tá gostando dela pra caramba. E a Aira começa a se redimir, porque ela aparece na história meio que trollando o Okarun, só que depois ela começa a gostar muito dele. Por mais que ela tenha uma personalidade um pouco chata, ela tem uma personalidade chata, só que também legal, tipo... Tá um meio termo muito legal, assim. E aparentemente o autor faz isso com vários outros personagens que a gente vai ver. A gente vai ver mais 2 rapazes entrando pro grupo, que eu não conheço nada sobre eles praticamente. Vai ter mais uma personagem que vai aparecer pro grupo. Não li o mangá ainda, mas o que eu vejo por aí, o pessoal gosta praticamente de todos. Até um dos rapazes que vai ainda aparecer na história é pra ser aquele personagem tipo Mineta do Boku no Hero, que é pra ser odiado, mas o pessoal... Tem gente que gosta dele, assim, piada dele, e tem outras pessoas que não gostam. É o que é menos gostável do grupo, só que mesmo assim ele ainda é legal. Então, voltando pro que eu assisti, né? A Aira aparece, ela consegue ter ali a sua redenção, o seu mini arco de redenção muito rápido. E a gente chega finalmente nos episódios que eu assisti, que são os aliens do primeiro episódio, pessoal. Eles voltaram aqui, só que dessa vez eles voltaram com uma frota. Eles voltaram com um caranguejo, uma lagosta, é uma lagosta alienígena,
boxeadora. E voltaram com tipo um Godzilla, que faz referência ao Shin Godzilla. Tem uma cena ali que ele vai soltar um laser, possivelmente é uma referência muito brava ao Shin Godzilla. E é outro episódio muito bom de luta. Eu não acho ainda que esse episódio de luta aqui supera a luta da Vera Turbo contra o Okarun e a Momo, uma das melhores lutas do anime até agora. Então tem essa luta, os aliens que gostam de roubar Bilaos voltam, só que dessa vez o Okarun não tá sozinho, ele tem a Aira. E a Aira, ela desperta os poderes daquela yokai. Eu não vou falar porque ela não tinha os poderes antes. Só depois do mini arco dela que ela ganha esses poderes. Mas não vou explicar porquê. Ela ativa os seus poderes. E os três juntos lutam contra os aliens, os serpianos. Lutam contra eles. 2 acabam morrendo de vala. Infelizmente é um momento muito triste pro fandom, principalmente pro fandom brasileiro, porque aqui no Brasil ganhou uma dublagem nordestina. Ele é um artigo de alta qualidade? Uma maldição? Que espécie de banana é essa? Eu não entendi. Ele ganhou uma dublagem nordestina, ele ganhou um sotaque nordéstico. E isso todo mundo gostou, mano. A dublagem, assim, acertou demais. E o pessoal, inclusive, eu vi aí em alguns grupos que o pessoal tava se movendo pra ver se... Porque no futuro aparece outro personagem serpiano. Eu acho que é serpiano. E querem que quando ele aparecer no anime, na segunda ou terceira temporada, ele seja dublado do mesmo jeito, do jeito nordestino. Apesar de não ser o mesmo personagem, eu acho, né? Mas vai aparecer outro serpiano na história. Vai aparecer. Ele morre ao decorrer dessa luta. E eles conseguem vencer. E cara, no final desse episódio. Lembrando que durante esse episódio, a Momo, o Okarun e a Aira, eles vão pra uma dimensão diferente. Ali meio que como se fosse o mundo do Silent Hill, ali onde só fica ele e os aliens pra lutar. E o local começa a ser inundado de água, porque um dos aliados dos serpianos, além da lagosta boxeadora, é um lagarto lá que mergulha na água, só pode ficar na água. Então o local tá se enchendo de água, tá virando tipo um fundo do oceano assim pra ele. E a ideia da Momo é eles tirarem as roupas ali pra eles poderem passar pela água melhor, ficarem mais leves na água. O que faz um certo sentido, né, na história. Só que no final, quando eles vencem os aliens tudinho, inclusive o Okarun, maior parte desse episódio ele fica totalmente pelado. Eles conseguem voltar pra realidade normal e são pegos todo mundo pelado. O Okarun pelado, a Momo e a Aira só de sutiã e calcinha. Eles correm pela escola e termina o episódio. E cara, todo mundo se admirou da staff, dos produtores terem peito de fazer uma cena dessa, porque normalmente um bagulho desse não passaria, seria censurado ou simplesmente, sei lá, eles iriam mudar. Mas não, eles não mudaram. E cara, foi um episódio muito legal, foi uma luta legal. Inclusive, durante esse episódio, a gente descobre que a velha Turbo não sabe nadar. Ou seja, se algum dia eles tiverem que lutar contra a velha Turbo, já sabem o ponto fraco dela. Só que o que eu já sei da história um pouquinho, aparentemente parece que a velha Turbo não tá contra os meninos. Mas se eu falar vai ser spoiler, eu também peguei spoiler, eu quero ler o mangá. É uma história muito divertida, recomendo demais. Tá faltando acho que 1 episódio ou 2 episódios pra terminar a primeira temporada. Mas quem diria, né? Um anime com uma história tão louca, sabe, daria tão certo, porque ele é uma mistura de Sense Life, uma pegada sobrenatural e alienígena muito bacana, cara. Vai ter a história da outra personagem que vai vir, bem diferente também, é um arco bem legal a história dela, eu vi assim uns detalhes, é bem legal. Eu digo que é um Sense Life porque pelo menos quando o Okarun, ele é aquele humano normal, assim... Ele é meio caricato, só que ele não é, porque, tipo, teve muita gente que era, tipo, como o Okarun, tá ligado? Viciado em alguma coisa, ou era... Assim, não é todo mundo, né? Sempre tem um amigo, ou você que é viciado em uma coisa. O Okarun, ele era fissurado em aliens, cara, e eu lembro muito que, durante a minha infância, a gente conversava muito sobre a Operação Prato, a 51, os alienígenas vivos do México. Eu conversei muito sobre isso. Essa não era a minha área. Minha área era mais sobre fazer desenho ou falar sobre desenho. Mas como eu tinha parado de desenhar, eu tava meio deslocado. Mas eu digo que o Okarun, ele é muito o estilo de vida
de um colegial perfeitamente. E a Momo, ela lembra muito bem, todos os personagens são muito bem caracterizados, tem a sua personalidade, e isso enriquece na trama. Eu acho que todo mundo se identificou com eles, cara. Esses são meus elogios. Vou ficar triste quando terminar a temporada, mas vou ficar feliz por estar acompanhando esse anime sendo lançado. E vamos esperar, né? Depois dele, o único outro anime que eu tô esperando ter uma temporada nova é Chainsaw Man. Então, pessoal, emblema aqui e até a próxima.